Olá, eu sou Clarice Cataldi, autora do livro de Gata Borralheira Princesa, um manual de transformação. E tô aqui para gravar mais um capítulo desse livro, que já tem edição esgotada, mas que eu prometi a algumas amigas que eu estaria assim, gravando capítulos por capítulo desse livro. Então vamos lá. Nossos hábitos, nossa história. Eu não sei se você já parou para pensar, mas aquilo que você faz habitualmente, os rituais que você cumpre diariamente, eles formam a sua história. Pode ser que você não tenha se percebido, mas a gente cumpre rituais. E hoje, quando eu olho as pessoas na rua, eu posso quase que adivinhar qual é o ritual. Você olha a postura de uma pessoa e você sabe que ela pratica esporte. Dá até para perceber quantas vezes por dia essa pessoa pratica alguma modalidade de esporte. Olhando para uma pessoa na rua hoje, eu consigo ver o ritual dela com relação à alimentação. Pessoas que não cuidam bem do corpo, eu consigo imaginar como que é o dia a dia dessa pessoa. Porque o corpo fala, né? Então, mas mais do que isso, os nossos hábitos formam realmente a nossa história. Hoje, já quase aos 50 anos, eu percebo claramente que as minhas escolhas ao longo desses anos que se tornaram hábitos, falam muito sobre a pessoa que eu me tornei, não é? E o capítulo Nossos Hábitos, Nossa História, ele fala da influência que a gente recebe, né, dos amigos, que outras pessoas que fazem parte da nossa história, eles nos influenciam com relação aos nossos hábitos. E também fala sobre como adquirir novos hábitos. Primeiro eu queria chamar a atenção para o ritual, né? Pare e pensa naquilo que você faz todo dia, mesmo sem pensar, né? Nós temos rituais, né? As pessoas tomam banho no mesmo horário, escovam os dentes de uma certa maneira, né? Algumas pessoas deixam a torneira aberta, outras pessoas fecham, né? Então, assim, a gente repete coisas. A gente tem um ritual diário. Por exemplo, tem pessoas que acordam de manhã, né? Já tomam um banho, vão correr, depois vão trabalhar. Outras pessoas acordam, vão direto para a cozinha, comem tudo que encontram, né? Então, as pessoas criam rituais. E esses rituais acabam se transformando na pessoa que você é hoje. Mas você já pensou que a gente pode construir novos hábitos, novos rituais e, consequentemente, uma nova história, né? Se você não gosta dos resultados que você vem obtendo até aqui com a sua vida, se você não está satisfeito, que tal, né? Que tal incluir novos hábitos? Então, eu aprendi que para que uma coisa se torne hábito, você tem que fazer aquela coisa repetitivamente, pelo menos 21 vezes. Eu aplico isso em quase tudo, sabe? Se eu quero transformar alguma coisa na minha vida, então eu medito naquilo 21 vezes seguida, 21 dias seguidos, né? Então eu sempre repito coisas 21 vezes. E depois aquela coisa vai ficando assim, automática na tua vida. Pode parecer que não, mas é assim que funciona. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, que o instrutor de direção dizia assim: não, mas você tem que olhar aqui no retrovisor, e você tem que olhar aqui, você tem que pisar no freio, você tem que pisar no acelerador, preste atenção na marcha. E eu pensava, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou olhar para frente, ao mesmo tempo olhar no retrovisor, ao mesmo tempo pensar no freio, no acelerador e ainda passar a marcha e ainda fazer isso automaticamente, naturalmente?
A verdade é que você não precisa mais pensar quando isso se torna um ritual. A coisa simplesmente acontece. Você não precisa mais pensar, né? Então, hoje quando eu entro no carro para dirigir, eu não preciso pensar que eu tenho que ajustar o espelho, que eu tenho que ajustar o banco, que eu tenho que colocar o cinto. Essas coisas vêm naturalmente, você nem pensa que tem que fazer isso, não é? Então, assim são os outros rituais que a gente tem na vida. A gente faz automaticamente e nem pensa. Bom, até aí tudo bem, mas e como incorporar novos rituais na nossa vida? Eu vou contar um segredinho para você. Eu não gostava muito de cuidar da minha aparência, sabe? Eu sempre achei que eu tinha coisas mais interessantes para cuidar, como a minha intelectualidade, a minha espiritualidade. Isso tudo sempre foi mais importante do que aparência para mim. Até que eu comecei a trabalhar com beleza. Quando eu comecei a trabalhar com beleza, eu pensei, uau, eu preciso incorporar em mim mesmo os hábitos que eu quero que as minhas clientes tenham. E eu me inspirei muito na minha avó, sabe? Ela tinha rituais de beleza. Nossa, já aos 80 anos, ela chegava em casa, passava creme no corpo, sabe? Limpava a pele, hidratava. E ela tinha verdadeiros rituais de beleza. Ela era muito vaidosa. E eu achava aquilo lindo. Mas eu não me imaginava fazendo aquilo, sabe? Não. Mas hoje, quem me conhece, sabe, nem consegue imaginar que eu tive que me impor hábitos de beleza, como cuidar dos cabelos, maquiagem, higienizar a pele. Eu tive que me impor esses hábitos, sabe? Não vieram assim normalmente, porque isso não é uma coisa que eu valorizava, não é? Então, assim é como tudo. Se você quer adquirir novos hábitos de leitura, se você quer adquirir qualquer novo hábito, uma maneira de pensar mais positiva, seja o que for, sabe, praticar esporte, você primeiro vai ter que se obrigar a repetir aquilo, sabe, metodicamente, 21 vezes. E quando você conseguir isso, você vai ver que você já vai acordar e fazer aquilo, ou você já vai imediatamente criando rituais, né? E isso vai contar muito. Ele vai fazer sua história. Me decidi há 20 anos atrás que eu queria me importar mais com a minha aparência, cuidar mais de mim, né? Ficar mais bonita. Isso fez a minha história. Eu tenho certeza que todo mundo que me conhece não consegue imaginar que eu tenha tido que me impor esse hábito. As pessoas pensam que eu nasci assim, super vaidosa e dando muito valor à minha aparência. Mas a atitude de querer me apresentar o melhor que eu posso para todo mundo, porque eu entendi que a minha aparência não era menos valiosa do que a mentalidade, ou do que a minha maneira de pensar, ou do que o esforço que eu fiz para me cuidar espiritualmente, emocionalmente, o meu crescimento. O meu corpo e a minha aparência são reflexos da minha maneira de pensar. Então, se eu penso bonito, se eu me eduquei para ter uma mentalidade mais saudável, eu tenho que ter uma aparência mais saudável. Então, cuidar da minha aparência foi um hábito que eu tive que me impor. E eu não estou falando somente dessa questão de aparência, não. Eu queria falar que isso vale para qualquer coisa, sabe? Para os cuidados com saúde, com alimentação. Até mesmo como que você se relaciona com as pessoas. Você pode se educar, a criar um ritual, sabe? Eu vou apertar a mão mais forte, eu vou olhar nos olhos da pessoa, eu vou dar um sorriso para qualquer pessoa que olhe
Mas atentamente para mim, atitudes como essas no dia a dia podem fazer diferença e podem formar um caráter, podem formar uma personalidade e podem fazer a sua história. Eu vou te contar um outro segredo. 2 coisas que eu conto para as pessoas e que as pessoas realmente assim não acreditam. É essa primeira, de que eu não era vaidosa, que eu tive que me impor o cuidado com a minha aparência. E a segunda coisa é que eu era muito tímida e eu não sabia sorrir, sabe? Então, se alguém olhava muito pra mim, eu já fechava a cara, baixava a cabeça. E eu quis fazer diferente, sabe? Não, eu não quero isso. Eu quero ser agradável, eu quero estar perto das pessoas. Então eu sorria, e quando eu prestava mais atenção, olhava nos olhos, eu conversava com as pessoas sempre viam em mim coisas tão bonitas, dizendo, nossa, você tem um sorriso tão bonito, você provoca uma paz. E eu pensei, por que eu não faço isso numa base sistemática com todas as pessoas? Porque eu não ofereço o meu melhor para as pessoas? E hoje em dia as pessoas não acreditam quando eu digo que eu passei muitos anos da minha vida, talvez mais de 20, 30 anos, sem dar um sorriso que fosse para alguém. Sorriso é uma marca registrada minha hoje, não é? Todo mundo, quando pensa na Clarice, pensa numa pessoa sorridente. Então, eu sei que algumas pessoas também criticam isso. Sabe o que eu faço com essas pessoas? Dou meu melhor sorriso. Então, gente, seus hábitos formam sua história. Você pode criar novos hábitos, você pode criar novos rituais, e isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida, tá bom? Pensa aí, o que você quer melhorar, o que você quer fazer numa base consistente. Mas preste atenção também, as pessoas que estão à sua volta, as atitudes dela, repetidamente. Se alguém faz alguma coisa para você 3 vezes seguida, isso diz muito sobre a pessoa, isso diz muito sobre o caráter dela. E assim, você consegue fazer uma leitura das pessoas que estão próximas da sua vida. Como que você gostaria que elas te influenciassem, tá bom? Então, vamos fazer novos hábitos. Hábitos de boa alimentação, de atividade física, de cuidar do espírito, meditar, quem sabe, orar mais. Todas essas coisas vão fazer muita diferença na sua vida. Pode ter certeza, tá bom? Beijo, princesa. Bom tá de volta, né? Tempinho que eu não gravo esses vídeos. Tô feliz de estar aqui com vocês de novo, tá?